Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 29 de novembro de 2021 e nesse vídeo eu vou atualizar a situação do Bitcoin que deu uma subida ontem durante o domingo de noite. E aí, vamos para cima, vamos para baixo? O que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem pessoal, então vamos lá, vamos aí falar do Bitcoin. Primeiramente eu peço que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like e ative o sininho para você estar recebendo as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui diariamente, beleza? Bem pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo, para onde o Bitcoin vai. Bem pessoal, primeiro, tá? Gostaria aqui de reforçar que a gente tem uma tendência de alta aí no Bitcoin, tá? A gente vem aí desde a época da Covid aí em cima de uma linha de tendência de alta. E se a gente olhar aqui também, a gente tem essa linha branca aqui no caso. Essa linha branca que está cortando o gráfico é a média das 20 semanas, a média de 20 do semanal, tá? Média móvel de 20 períodos do semanal. Ela nesse momento se encontra em $52.044. Pessoal, ela subiu, tá? Ontem ela estava em 50.600, porque o gráfico semanal fechou ontem, a gente fechou um candle, pessoal, da semana passada, com o volume mais baixo que da semana anterior, tá? Mostrando, pessoal, que no semanal parece que a gente está tendo só uma correção e não o início de uma tendência de baixa, tá? A gente vê que o volume de negociação, ele diminuiu aí de uma semana para outra. A primeira semana de queda teve mais volume que a segunda. Isso aí, pessoal, para mim é um sinal muito importante, muito positivo, tá? Então, é algo interessante. A gente sabe que então agora na região dos $52.000 a gente tem a média de 20 semanas, que é um dos mais importantes suportes em caso de uma tendência de alta, como eu sempre cito aqui como exemplo, pessoal. Em tendências de alta é comum a gente ter o ativo ele fazendo uma alta, né, expandindo, e quando ele corrige, ele vai corrigir na maioria das vezes na média móvel de 20 semanas, tá? Se a gente pegar aqui desde 2015, aquela alta que teve, a gente viu o ativo ele subir, o Bitcoin subia, voltava na média móvel de 20 semanas, 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 tá? A média móvel de 20 semanas, pessoal, é uma região importantíssima, mesmo quando o Bitcoin perdeu a média de 20 semanas lá em 2018, quando o Bitcoin perdeu de fato a tendência de alta, na semana lá de 15 de janeiro, né, de 2018, o Bitcoin, mesmo assim, ele ainda subiu aí em torno de 26% depois que ele tocou ali na média móvel de 20 semanas, tá? Então, mesmo que o Bitcoin ele perca aí a média móvel de 20 semanas, mesmo que a gente estivesse revertendo aí a tendência de alta, a gente teria aí um repique quando ele bater aqui nessa região dos 52.000, que é a média móvel de 20 semanas, tá? Ele não iria, dificilmente ele iria cair aí dessa região de forma bruta, a não ser que a gente tivesse um cenário, pessoal, parecido com o que foi da Covid-19, tá? Mas pelo momento até então parece que a gente não tem um cenário parecido, a gente não tem algo tão desconhecido, tá? Então eu não vejo aí essa situação, pelo menos no momento não há indícios de que a gente vai ter uma situação parecida. Pessoal, se a gente puxar aqui a retração de Fibonacci, o que a gente vê? A gente vê que essa região agora da média móvel de 20 semanas, pessoal, os $52.000 coincide com 50% da retração de Fibonacci. Olha que coisa linda, olha que coisa perfeita, tá? Então a gente agora tem os suportes aqui alinhados na região dos $52.000. A região dos $52.000 é uma região importantíssima de suporte. Além desses suportes aqui que a gente já vê, já consegue visualizar no gráfico, a gente também tem, pessoal, tem aquela linha de tendência de alta que vem lá da semana da época da Covid, lá de novembro de 2020.
2020, tá? Então, novembro não, desculpa, em março, fevereiro de 2020, a gente tem aquela linha de tendência de alta, ela está ali também, encontrando aqui com a região onde está a média móvel de 20 semanas, onde está a 50% da retração de Fibonacci. Então, pessoal, na minha visão, a região dos 52 mil dólares se tornou um suporte importantíssimo para o Bitcoin. E é bem provável que na hora em que ele tocar ali, tá? Se é que ele vai tocar, né? Porque a gente não fechou nenhum semanal por enquanto abaixo de 38% da retração de Fibonacci, que é a região ali dos 55.800 dólares. Se o Bitcoin vier a tocar, é uma região de muito suporte, tá, pessoal? É bem provável que ele passe aqui, mesmo que ele perca a tendência, é bem provável que ele passe aqui e caia de qualquer forma, tá? Só se saíssem notícias aí muito assustadoras que desanimassem o mercado. Mas até o momento, por enquanto, tudo parece tranquilo. É bem provável aí que esse ponto, o mais provável pelo menos, é que ele seja um ponto aí de continuação de alta, assim como a média móvel de 20 semanas, ela foi aí em 2015, tá? Quando o Bitcoin subia, ele caía e voltava nela. Esse ano também, a gente teve lá em setembro de 2021, esse ano, Bitcoin subindo e voltando na média de 21 para então fazer o movimento de alta, beleza? Então, pessoal, o cenário macro, o cenário de longo prazo aí do Bitcoin, olhando o gráfico semanal, né, avaliando a média de 20 semanas, a gente tem esse cenário, beleza? Tudo aí tá indicando que a gente tem suportes abaixo, que o Bitcoin tem suportes muito fortes e muito importantes aí que estão ali para segurar ele. A gente tem bons pontos de compra ali naquela região de aproximadamente 52 mil dólares, tá? Uma região excelente, uma região que dificilmente ele vai passar por ali sem pelo menos fazer um movimento de alta corretivo, beleza? Então, a região excelente de compra, de suporte, pelo menos é o que tudo está indicando. Se a gente for para o curto prazo, pessoal, o cenário já muda um pouco, tá? Indo aqui para o gráfico do mercado futuro de Bitcoin na CME, a bolsa americana, né? O que a gente vê, pessoal? A gente vê que ontem, por volta das 21 horas, né? O Bitcoin ele abriu e deixou um gap em relação ao preço em que ele fechou na sexta-feira, tá? Gaps, pessoal, na maioria das vezes na análise gráfica eles são fechados, principalmente se forem gaps diários. Vou dar um exemplo aqui de um gap que aconteceu recentemente, tá? Lá no dia 8 de novembro, o Bitcoin, ele, na segunda-feira, né, ele já abriu com um gap aí em relação ao preço em que ele fechou na sexta-feira, que foi o dia 5 de novembro, tá? E o que aconteceu nos dias seguintes? O Bitcoin, ele foi lá e fechou o gap. Ele faz o que a gente chama de fechar. Gap é um buraco, tá, gente? Observem aqui. Se eu der o zoom aqui, vocês vão ver que ficou no gráfico um buraco, né? O ativo, ele fechou aqui e deixou esse buracão aqui no gráfico e depois é normal que o ativo ele feche. Na maioria das vezes, os gaps são fechados, nem sempre, tá? Ah, vou entrar vendido, vou vender tudo porque tem um gap. Não faça isso, tá? Você tem que fazer as suas operações com stop e com disciplina. Mas a gente sabe que é bem provável. Vejam só o que aconteceu. Ele subiu, mas ele voltou lá para fechar essa região aqui que ficou em aberta, tá? O mesmo, pessoal, pode acontecer aqui, tá? Nessa região em que o Bitcoin se encontra agora. O Bitcoin, ele fechou ali, né? Ele abriu ali, hoje ele está na região de 57 mil dólares aproximadamente. É bem provável aí que ele volte aqui nessa região dos 54 mil dólares, que é onde ele fechou na semana passada, para então fechar esse gap, tá? Essa lacuna, esse buraco que ele deixou no gráfico, beleza? E a gente sabe que a região dos 52 mil dólares é uma região de suporte, então eu não descartaria, pessoal, que o Bitcoin volte, tá? Apesar dele estar fazendo esse movimento aqui agora, de alta que ele fez ontem, sem volume, tá? Tem que destacar isso, ele subiu no sábado e ontem. Só que o volume de negociação ele foi muito abaixo da média dos últimos dias, que demonstra que não foi um movimento aí tão forte, tá? Então eu não descartaria o Bitcoin ele fazer esse movimento aqui de voltar e retestar essas regiões aqui abaixo, beleza? A região, principalmente a região de 52 mil dólares, que na minha visão é a região chave. No mais, pessoal, eu vejo aí o Bitcoin parece, na minha visão, o Bitcoin parece estar fazendo aí uma cunha, tá? Ou uma bandeira de alta, algum padrão de continuação aqui nesse contexto, e ele teria espaço aí dentro desse padrão de continuação para voltar facilmente ali na região dos 52 mil dólares, beleza? Então o Bitcoin voltar na região dos 52 mil dólares seria muito saudável ali para a gente ter um ponto legal de compra para ele estar pegando impulso para romper esse padrão de continuação. Vale lembrar que a gente teve um cenário bem semelhante em setembro, pessoal. O Bitcoin fez algo muito parecido com o que ele está fazendo agora, tá? Ele fez ali um padrão de continuação e acabou rompendo para cima, beleza? E outra coisa interessante também,
Em setembro, ele subiu quando ele bateu em 50% da retração de Fibonacci, que coincidentemente era a média de 20 semanas também, tá? E era essa mesma linha de tendência de alta que a gente está visualizando agora, que vem lá da época da Covid, tá? Então, pessoal, para mim, o cenário ele tá legal, tá? Ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo que acabou o bull market, que acabou a alta. Não, tá? A gente vê que o Bitcoin, ele está repetindo aí um padrão que ele fez lá em setembro. A gente está passando por um momento de mau humor no mercado, mas isso não quer dizer que a gente perdeu a tendência de alta, beleza? E pessoal, sobre aquele caso aí, essa situação que aconteceu na sexta-feira da Covid, né? A gente sabe que as bolsas americanas estavam extremamente alavancadas, tá? Os americanos estavam extremamente alavancados em bolsa, né? E aí a gente teve feriado na quinta, na sexta saiu a notícia da nova variante da Covid. O pessoal se assustou e saiu vendendo no desespero. E aí o mercado, quando ele tá alavancado, quando muitas pessoas estão alavancadas, o que acontece? O pessoal começa a vender, começa a pegar stop de um, ou a pessoa está com uma alavancada, com a posição muito grande, começa a pegar stop do outro, começa a ter liquidação. Isso joga o mercado para baixo e causa esse dump que a gente viu aqui na sexta-feira no SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, tá? A gente vê essa bizarrice aqui, né? Mas isso aí, pessoal, não necessariamente quer dizer que o mercado reverteu, tá? Não dá para considerar um candle de ignição dizendo que o mercado reverteu, perdeu tendência. Foi mais ali um exagero, o mercado precificando de forma errada uma notícia que acabou de sair que ninguém sabia muito sobre, tá? Sobre essa nova variante da Covid que preocupou os mercados, pessoal, é aquela história, o mercado ele se assusta e às vezes, na maioria das vezes, ele exagera os movimentos. Tanto é que hoje o SP500 está subindo aí quase 1%, recuperando uma parte da queda. Porque, pessoal, depois do final de semana saíram algumas outras informações, né? 2 cientistas sul-africanos falaram que monitoraram pessoas que contraíram essa nova variante do Covid e essas pessoas não necessariamente estão tendo sintomas graves, tá? Essas pessoas estão tendo sintomas leves. E também a Moderna, se eu não me engano, a Moderna anunciou que caso a vacina não seja eficaz, a vacina que já existe não seja eficaz para conter essa nova variante da Covid, em 100 dias ela consegue colocar no mercado outra variante, outra vacina para combater essa nova variante, tá? Então, pessoal, eu não, sabe, quando saem essas notícias da Covid, eu sempre peso um pouco, tá? Eu sempre analiso um pouco, espero um pouco e não gosto de ir no pânico do mercado. Por quê? Porque quando a gente teve aquela queda em 2020, o cenário era completamente diferente, pessoal. Covid era algo desconhecido lá em fevereiro, março de 2020. Era algo completamente desconhecido, tá? Não tinha muita informação, ninguém sabia se ia conseguir fazer uma vacina tão rápido, se a doença era tão contagiosa ou se matava tanto quanto era falado na mídia, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas assim, o mercado ele exagerou, pessoal, ele exagerou muito, tá? E ele exagera, ele assusta. Naquela época era uma coisa realmente desconhecida que causava medo. Hoje em dia a gente já tem vacina, através de uma vacina a gente sabe que é possível desenvolver outras, né? A gente sabe também que a infraestrutura hoje é diferente daquela época, tá? Naquela época faltava álcool em gel, faltava máscara, faltava respiradores. Hoje em dia a gente já tem uma infraestrutura completamente diferente. Os cientistas já conhecem mais a Covid, tá? Já há mais recursos. Então, pessoal, eu acho que todas as vezes que saem essas notícias aí sobre Covid, a gente deve analisar bem, ter calma e não ir junto com o pânico do mercado, tá? No mais, pessoal, esse mês de novembro, provavelmente, tá? Tudo tá indicando que o Bitcoin vai fechar negativo. A gente vai ter aí, em breve, o candle do mensal fechando. Mas, no mais, é algo corretivo e algo saudável aí. É uma correção que pode ser saudável aí, uma vez que o Bitcoin subiu 40% no mês passado. Tá? Então, vamos aguardando, vamos acompanhando a situação do mercado. E, pessoal, é isso. No mais, desejo a vocês aí uma ótima manhã, uma boa segunda-feira e bons negócios. Até mais, tchau.